Eu te falo uma coisa que é muito interessante quando a gente olha isso. A gente tem que entender o que era uma geração. Por exemplo, eu e você, nós fomos crianças numa geração onde uma geração durava 25 a 30 anos. Ou seja, nós, eu e você, com 10 anos, a gente sentia a diferença do peso mais do que os nossos pais, né? Dos nossos tios mais velhos. Era o cara de 43, né? de 40 anos que tinha essa diferença da gente. Aquele tio chato, né? Nosso pai, sei lá, tinha 30, 35, né? E aquele tio chato lá, moleque, ai, eu não gosto do meu tio. Não, vamos lá na casa do seu tio. Ah, puta que saco, aquele nosso tio de novo. Né? Então, essa diferença, quando a gente falava choque de geração, não era só uma questão de pensamento, era uma aparência. Por que hoje é mais difícil? Porque hoje estima-se que uma geração, Renato, ela tem virado, por causa da velocidade de informação, e esse é um dos grandes responsáveis, a cada 7 anos. Isso quer dizer que, por exemplo, já existe um choque de geração na minha casa. A Clara com 12 e a Duda com 18. Olha só. Que louco, cara. E a gente tem... E por que tá tão ruim, tá tão confuso e tem tanta violência no sentido de agressão? Porque, veja só, vamos pegar a partir da geração da Clara, tá? Da molecadinha que usa... que tem acesso digital. A Clara tem 11 anos, tem um telefone e acesso digital. Voando e sabe mexer mais que eu. 11. Beleza. Qual que é a próxima geração? 18. E a próxima? 25. 3 gerações em 15 anos. E a próxima? 32. Nossa. Não, a gente tem 5 gerações. A minha e a sua, a galera de 39, a galera de 32, a galera de 25, a galera de 18 e a galera de 11. Uhum. Tentando coexistir num mesmo espaço com valores, pensamentos, raciocínios diferentes entre eles. Experiências diferentes. Então, criança. o que acontece? A gente tem essa falsa ideia que, entre aspas, a geração do mimimi é atual. Não. Ela já foi. A gente já tem 2 gerações que já estão contestando isso e já estão fazendo diferente. Eu vou te dar um exemplo da Maria Clara. 5 horas da manhã eu acordo um dia, Maria Clara está acordada estudando matemática. Porque ela tem dificuldade em matemática. E meu pai dá aula de matemática para ela. O que você está fazendo aí? Ela falou assim, papai, quando eu acordo mais cedo, além de eu ir mais acordada para a aula e não sentir sono, eu já estudei, então eu consigo entender melhor o que a professora fala. Muzi, você me arrepiou. Eu não ensinei isso para Clara, velho. Mas eu vou me arrepiar, sabe por quê? O meu filho vai fazer 10 anos agora e eu me surpreendi essa semana com ele. Ele chamando a atenção da Tati por uma questão de matemática. Falou assim, mamãe, eu tenho reforço de matemática às 11. Porque ela ia no médico, mas eu tenho reforço de matemática às 11. Aí ela falou assim, então, filho, mas a gente então passa para as 9. E ele tava preocupado com a coisa. Puta, me arrepio igualzinho, cara. Ele falou, não, passa para as 9 porque eu preciso ir bem em matemática. Essa geração é uma Já geração diferente de uma baita de uma responsabilidade. Caraca, velho. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que, bom, tem aquela velha máxima, né? Tempos fáceis produzem homens fracos produzem tempos difíceis produzem homens fortes produzem tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Existe isso, né? E cada geração ela tem um desafio, né? Pega, por exemplo, vamos falar da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Né? Em que contexto existe a história da Primeira e Segunda Guerra Mundial? As pessoas queriam uma Segunda Guerra Mundial. É horrível falar isso, porque guerra é errado. Mas quando você pensa que, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial ela foi contada como um desafio de honra, como um desafio de tenacidade, né? Como uma prova de valor humano. Né? O que aconteceu com a geração logo depois? Falou, pera lá, eu também preciso de uma prova de honra e tenacidade. Quanto tempo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? 30 anos. Uma geração. Teve a Segunda Guerra Mundial. E aí o planeta foi devastado. Aí o pessoal falou, opa, pera lá. Então guerra não é um negócio tão bacana. Não é uma aventura. A pessoa morre. Né? Por quê? Porque morreu muito mais gente. Porque você tinha maneiras muito mais eficientes de matar. Então às vezes não tinha combate. Tinha morte. Né? A pessoa se colocava à frente de uma máquina de matar, morria. Não dava acabou. tempo de ter a função de soberania. Exatamente. Não, e era 1 contra 1 versus na Segunda Guerra, bomba atômica. Exato. Era outro papo. Você não conseguia se crescer, não tinha nada pro ego. Acabou. Opa, essa brincadeira tá tem ficando papo. pesada. E aí tiveram algumas outras guerras de cunho político. Então, Guerra da Coreia, Vietnã. Revolução Francesa.
Muito antes a Revolução Francesa. Mas, por exemplo, logo depois da Segunda Guerra, a gente teve exatamente, que foram o quê? Foram as guerras políticas, criadas por presidentes porque eles precisavam de uma guerra. E isso o próprio Reagan falava. Né? Todo presidente precisa de uma guerra para se estabelecer nos Estados Unidos. É pior que... O Bush pai e o Bush filho tiveram a guerra. Né? O Bush filho foi a Guerra do Golfo. Né? Sim. E aí, isso daí parece que acalmou com o Obama, mas mesmo assim ainda teve um estresse no Oriente Médio, né? E a época do Trump foi a época que ele começou a dissuadir conflito, porque ele entendeu o quê? Que, cara, custa caro. Guerra é gasto de dinheiro. Não é, o que eu vou fazer com o território destruído? Eu vou ter que ajudar a reconstruir. Pega a Segunda Guerra Mundial de novo. A Alemanha. Quem que financiou a construção da Alemanha de novo? Foi os Estados Unidos, cara. Quer dizer, é uma burrice. Você vai lá, mata todo mundo, destrói o negócio, aí você paga pro cara consertar. Né? Tô com raiva do meu vizinho que me xingou. Eu vou lá, destruo a casa dele, ele me processa, eu pago a construção e ainda dou uma grana para ele. Sabe? Guerra é uma burrice, na verdade. Né? Então, o que acontece? Né? O que a gente observa nessas situações? Cada geração tem seus desafios. E a nossa geração que começou a conhecer o que era o desafio digital, cara, vai ver como é que é a nossa postura no digital. A gente tem uma postura forte. Por quê? Porque a gente ainda acha que a gente está falando para duas pessoas, que é essa. Eu acho que eu estou conversando só com vocês. Tem milhares de pessoas assistindo o nosso papo de bar. Né? E a Roberta vira pela terceira vez. A Roberta vira e fala para mim, cara, tem gente assistindo. Cuidado com o que você fala. Não pode falar as coisas assim do jeito que você fala. E assim, a gente é muito duro. A geração que vem logo depois, que é o que é chamado mimimi, né? Por que é chamado mimimi? Porque eles cuidam da oratória. Então eles querem o quê? Eles notam que assim, precisa existir um senso estético, né? Dentro daquilo que a gente fala, do jeito que a gente fala. A geração que vem depois, ela fala assim, precisa existir senso estético, mas você não pode ser um bundão. E a que vem depois, a dos 11 anos, fala assim, precisa um senso estético, você não pode ser um bundão, só que você também, né, tem que ter uma atividade geral, você não pode ser só aquilo. Cara, eu vejo, às vezes, a Clara na cama, ela tá falando com uma amiga dela por videochamada. Eu odeio o telefone. Cara, a Clara, ela conversa com essa amiga dela por videochamada a noite inteira. Meu filho também. É engraçado, né? É impressionante. Eles ela tá com videochamada. A gente não sabe o que é conversar por videochamada. Você faz videochamada? Não existe isso. Pra mim não faz o menor sentido, Nem aliás. não faz o menor sentido. Né? E, aliás, eu não quero ver a pessoa e não quero que ela me veja, porque às vezes eu tô nos momentos que não dá para abrir a câmera, que é a hora que eu tenho tempo para falar com os outros. Os nossos filhos na casa dos 10, 11 têm esse hábito. Meu filho, por exemplo, liga pro avô dele via videochamada. E o avô dele deve ficar puto da vida. É avô, né? Avô nunca fica puto. É verdade. Fica feliz. Ele fica procurando o botão. Ele apanha, né? Ercília, onde que liga aqui? Essa porra aqui que o Thales está me chamando. É que meu avô o meu sogro é bem garotão, né? Assim, né? Ele tem 50 e poucos anos e ele é bem descoladão. Nossa, mas, ele é jovem. Mas ele assiste, mas ele liga por videochamada. Ele liga pros amigos dele. Esses dias eu cheguei em casa... O Thales estava conversando com um amigo dele via videochamada, é verdade. Eu não tinha reparado isso. E multitarefa. Pode ver que o Thales nunca está fazendo uma coisa só. Ele está falando com o amigo dele, jogando videogame e respondendo a mãe. Exatamente. A Clara, ela tá com o negócio de videochamada aqui, pipi, no iPad dela, jogando o joguinho com as outras amigas que estão jogando com ela, a TV ligada e falando com a Roberta. É isso. Aí eu entro, o que está acontecendo aqui? Aí ela já sai desligando todas as coisas. Isso é uma das coisas que muita gente hoje acha que tem TDAH também, porque faz muita coisa ao mesmo tempo e às vezes fica com déficit em alguma das coisas, né? E aí acha que está com um problema de atenção. Na verdade não, você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E aí eventualmente sua atenção fica difundida, né? Ela só não quer prestar atenção para aquilo lá que você está pedindo, né? Você está fazendo muita coisa, né? Você está falando com sua amiga, tem uma TV ligada, está prestando atenção no que está acontecendo na cozinha e tem a sua tarefa de casa. Não é que você está desatento com a tarefa de casa, tem muita coisa só pegando sua atenção, está difundida só.